tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 42, nós vamos falar sobre a área do losango. Primeiramente, o que é um losango? Tá? O losango é um polígono convexo também, ele é um quadrilátero, ele tem 4 lados, e todos os 4 lados do losango são congruentes, eles têm a mesma medida, assim como no quadrado. Além disso, o losango também é um paralelogramo, ele tem os lados paralelos 2 a 2. Esse é paralelo a esse é paralelo a esse. Aí, pela definição, ficou parecendo um quadrado. Aí, qual que é a diferença do quadrado? Ele é um quadrilátero, ele tem os 4 lados iguais, ele é um paralelogramo, né? Tem os lados todos paralelos. Qual que é a diferença do quadrado? A diferença são os ângulos internos. O quadrado, ele tem todos os ângulos retos, todos os ângulos igual a 90 graus. O losango não, ele tem outros ângulos, ele pode ter qualquer ângulo aqui, né? Claro, a soma dos ângulos tem que dar 360, assim como qualquer quadrilátero. Mas não é necessariamente 90 graus, essa é a diferença do quadrado, tá? Então aqui eu posso ter qualquer ângulo, mas esse ângulo é igual a esse, os opostos são iguais. E esse ângulo é igual a esse, opostos iguais, a gente vai falar sobre os ângulos em outro momento. Além disso, o losango ele tem duas diagonais, tá? Essa é uma diagonal e essa é outra diagonal. Ele tem uma diagonal maior que a outra, uma diagonal maior e uma diagonal menor. Aí depende de como ele tá desenhado, nem sempre a diagonal maior é na vertical. Às vezes a diagonal maior é na horizontal, né? Aí depende de como ele tá desenhado. Então a gente tem uma diagonal maior, uma diagonal menor, e essas diagonais, elas sempre são perpendiculares entre si. Elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Bom, o que a gente pode falar mais sobre o losango? Aqui eu marquei, né, sobre os ângulos internos, falei para vocês que os opostos são iguais. Ele tem os vértices, né, assim como qualquer outro polígono, e ele tem os lados, né, assim como qualquer outro polígono. Então é um quadrilátero, é um paralelogramo, é um polígono convexo. Esse é o losango, e ele tem duas diagonais. Agora, vamos ver como que a gente faz para achar a área do losango. Assim como nós vimos em aulas anteriores, quando eu quis achar a área do trapézio, o que eu fiz? Eu dividi ele em triângulos, né? Assim como o quadrado, o retângulo, a gente consegue dividir lá em 2 triângulos, o trapézio eu também consegui dividir em triângulos, somei as áreas do triângulo e descobri a área do trapézio. Para o losango a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai partir de uma área que a gente já conhece, que no caso é a área do triângulo, e a gente vai calcular a área do losango, que até então a gente desconhece. Peguei um losango aqui, PQRS, né? As diagonais dele são QS e PR, né? Tem uma diagonal aqui, ela tá marcada aqui por fora, mas ela fica aqui dentro, tá, gente? Tem uma diagonal aqui, uma diagonal aqui, e eu dividi ele em 2 triângulos. Esses 2 triângulos são PQR, que é o triângulo de cima, e PRS, que é o triângulo de baixo, certo? Como que calcula a área de triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Aqui são 2 triângulos, eu vou calcular a área do de cima, calcular a área do de baixo, e aí eu vou dividir e vou somar e vou chegar na área do losango, tá? Esses 2 triângulos, o de cima e o de baixo, eles são iguais, ó. Eles têm, tá vendo? Esse lado aqui é igual a esse, porque todos os lados do losango são iguais. Esse lado é igual a esse e esse lado é em comum, né? Então eles são congruentes, eles são iguais esses triângulos. A área dos dois vai dar a mesma, mas mesmo assim vamos calcular separadamente. Vou começar pelo de cima, ó. Base vezes altura dividido por 2. A base dele é esse Dzinho, é a diagonal menor. A altura dele, ó, a altura dele vai ser a diagonal maior dividido por 2, vai ser metade da diagonal maior. Então essa é a área do triângulo PQR. Lá no triângulo PRS, a gente já viu que vai dar a mesma coisa, ó. A base vai coincidir com a diagonal menor, que é o Dzinho, né? A altura aqui, no caso, vai ser a diagonal maior dividido por 2, né? E base vezes altura dividido por 2, que é o que a gente escreveu aqui. Eu posso somar aqui essas duas áreas, por quê? Porque o denominador é igual, então não preciso nem achar MMC. Então, eu posso somar essa mais essa. Ficou Dzinho vezes D sobre 2, mais Dzinho vezes D sobre 2. Tudo isso dividido por 2, que é o denominador comum das duas.
Bom, Dzinho vezes D sobre 2 mais Dzinho vezes D sobre 2, meio mais meio é 1 inteiro, né? Então, aqui ficou só o Dzinho vezes D, tudo isso sobre 2. Então, essa é a área do losango. Para a gente achar a área do losango, basta a gente multiplicar as duas diagonais, o valor das duas diagonais, e dividir por 2. Qual das duas diagonais eu vou colocar primeiro, a menor ou maior? Tanto faz, porque é uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui, ó, pra gente decorar, qual que é a área do losango? Eu coloquei a maior primeiro, porque geralmente, né, vocês vão ver escrito na apostila e tal, a maior primeiro, mas como eu falei pra vocês, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, se eu colocar a diagonal maior ou a menor primeiro, não vai fazer diferença. Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, na hora de resolver os exercícios, agora a gente já conhece uma fórmula para o losango. Aquela divisão de triângulos que a gente fez foi só para chegar nessa fórmula. Agora a gente não precisa fazer mais isso, a gente pode usar a fórmula pronta, certo? Vamos para os exemplos. O que a gente tem aqui, ó? Qual é a área de um losango que possui diagonal maior medindo 10 centímetros e diagonal menor medindo 7 centímetros? O que eu vou fazer? Jogar na fórmula que eu acabei de encontrar. A área é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. A diagonal maior é 10, a diagonal menor é 7, e vou dividir por 2. 10 vezes 7 é 70, dividido por 2 dá 35 centímetros quadrados. Ou eu posso fazer 70 dividido por 2, ou para quem gosta de simplificar, eu sou uma pessoa que gosta muito de simplificar, eu já simplifico antes, ó. Eu já venho aqui e simplifico o 10 com o 2, né? Por 2 dá 5, por 2 dá 1, 5 vezes 7 já cai no 35 direto. Ou pode fazer 10 vezes 7, 70, dividido por 2, 35, vai dar o mesmo resultado. Cada um faz do jeito que achar mais prático, tá? Esse é o primeiro exemplo. Vamos ver um outro exemplo um pouquinho diferente. A prefeitura de uma cidade gasta R$ 33,00 por metro quadrado de grama plantada. Sabendo que uma praça que possui formato de losango foi totalmente revestida com essa mesma grama e que as diagonais dessa praça medem 18 metros e 22 metros, responda: quanto a prefeitura gastou nessa obra? Bom, para eu saber quanto que a prefeitura gastou na obra, eu preciso saber qual é a área da praça, né? Que eu coloquei grama na praça inteira, então eu preciso saber qual é a área dessa praça para saber quantos metros quadrados de grama eu vou comprar, para saber quanto que eu vou pagar por eles, tá? Então, de início, a área diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Ah, eu coloquei o 18 primeiro. Não tem problema, porque 22 vezes 18, 18 vezes 22, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, vamos lá. Diagonal maior 22, diagonal menor 18, dividido por 2. É igual eu falei para vocês no slide anterior. Se vocês quiserem fazer 22 vezes 18 e só depois dividir por 2, ok, tá correto. Só que vai ficar uma continha maior. O que eu fiz aqui? Eu preferi simplificar. Eu vim aqui, simplifiquei o 18 com o 2. Por 2 dá 1, por 2 dá 9. 22 vezes 9 dá 198. Como tanto o 22 quanto o 18 são pares, eu também poderia ter se simplificado. Ao invés, os dois não tem como, porque tem um 2 só, né? Mas eu poderia, ao invés de ter simplificado o 18, ter simplificado o 22. Aí eu simplificaria 22 com 2, aqui ficaria 11. 11 vezes 18 também dá 198. Então, vocês podem ver que tem 3 maneiras de resolver e vai dar o mesmo resultado. Ok, 198 centímetros quadrados é a área da praça. Nessa área eu vou plantar grama, tá? O que eu sei sobre a grama? Eu sei que o metro quadrado custa R$ 33,00, tá? Ó, a prefeitura de uma cidade gasta R$ 33,00 por metro quadrado de planta de grama plantada. Então, eu vou pegar esses R$ 198,00, esses 198 centímetros quadrados, que é a área toda, e vou multiplicar por 33. Cabe uma regrinha de 3 para quem não conseguir enxergar isso de primeira. Eu posso pensar, 1 metro quadrado é R$ 33,00.
reais. 198 metros quadrados é X, multiplica em cruz, você vai cair aí do mesmo jeito, tá? Mas uma lógica simples, né? Basta multiplicar por 33. 198 vezes 33 dá 6.534. Ou seja, a prefeitura gastou R$ 6.534 para finalizar essa obra aí, para plantar as gramas na praça. Esse outro exemplo que eu coloquei para vocês, qual que é a diferença dele para os exemplos anteriores? A diferença é a seguinte, ó, eu dei a área e dei uma das diagonais, eu quero descobrir a outra. Ah, tem uma fórmula diferenciada para diagonal? Não, vocês vão usar a mesma e a diferença é aonde vocês vão encaixar os números, tá? Então, considere um losango com área de 40 centímetros quadrados e diagonal menor igual a 6 centímetros. Calcule a medida da diagonal maior. Então, eu tenho aqui, a área é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. A área eu sei que é 40, tá? A diagonal menor, ele falou pra mim que é 6. Ah, faz diferença eu pôr 6 na frente? Não faz, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, ficou 40 igual a diagonal vezes 6, tudo isso sobre 2. Eu vou pegar isso e vou multiplicar em cruz, tá? Então, aqui, na verdade, eu não multipliquei em cruz. É o que eu falei, tem vários jeitos de resolver a mesma coisa. Eu poderia multiplicar em cruz, ficaria 6D igual a 80, né? Porque 6D multiplica 1, 40 multiplica 2, ficaria 6D igual a 80. Mas o que eu fiz para facilitar aqui, para já tirar essa fração e não precisar multiplicar em cruz? Eu simplifiquei. Eu falei para vocês, eu gosto muito de simplificar. Eu acho que facilita bastante a nossa vida, ó. Eu já simplifiquei o 6 com o 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Para que eu vou multiplicar em cruz? Ficou 40 igual a 3D, que eu também posso escrever como 3D igual a 40, a mesma coisa. Esse 3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, e 40 dividido por 3 dá 13,33 centímetros. Ah, tem problema a diagonal ter dado um número decimal, não deu um número exato, não deu um decimal exato. Na verdade, isso aqui é uma dízima periódica, né? Deu 3, 3, 3, 3, poderia ter... Não escrevi 14,34 porque o próximo número é 3. A gente aproxima, né, para cima quando o próximo número é maior do que 5. Pessoal, não tem problema nenhum. A única coisa que não pode acontecer é dar negativo. Área negativa, medida de lado negativo, medida de diagonal negativo, não pode acontecer, porque a gente não tem medidas geométricas negativas. Mas, ter dado aí um número decimal não tem problema nenhum. Aqui, no caso, a diagonal, então, deu 13,33 centímetros, a diagonal maior. Presta atenção nos dados do exercício também, né? Ele deu a menor, pediu a maior. Então, se tivesse dado 5 aqui, por exemplo, com certeza vocês errariam alguma coisa. Porque se eu pedir a diagonal maior, tinha que dar maior do que 6. Tá certo? Mas é simples assim, pessoal. Essa formulinha aí, ó. Área do losango, diagonal maior, vezes a diagonal menor, dividido por 2, dá para resolver qualquer exercício. Se a figura estiver muito esquisita, né, muito diferente, a gente divide ela em figuras que a gente conhece. Então, vocês já viram a área do quadrado, que é lado vezes lado, a área do retângulo, que é base vezes altura, a área do triângulo, que é metade de um retângulo, base vezes altura dividido por 2, a área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, e hoje a área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2, logo vocês vão entrar na área do círculo. O círculo a gente não chama ele de polígono, tá? Mas é uma figura plana que também tem a sua área para ser calculada. Pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Não deixem de fazer as atividades e até a nossa próxima aula.